Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Juarez Bonfim e este é o Leitura Bíblica Diária da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Eu estou à frente dos trabalhos da Igreja de Valparaíso de Goiás, situada na quadra 14/16, área especial, etapa D. Queremos expressar nossos sinceros agradecimentos à nossa pastora Loide Ramos, a presidente, pela oportunidade de participarmos deste manancial de bênçãos da Palavra de Deus. Este é um projeto idealizado pelo pastor Gideon Júnior. Hoje iremos comentar o capítulo 15 de 2 Crônicas. As nossas fontes informativas são artigos públicos na internet e o comentário bíblico de Chaplin. A primeira sessão do capítulo 15 de 2 Crônicas nos leva a um momento crucial na vida do rei Asa, quando ele recebe uma mensagem impactante do profeta Isaías, filho de Oded. Essa mensagem é um ponto de virada na história de Judá e nos ensina valiosas lições sobre busca espiritual, restauração e fidelidade de Deus para com aqueles que o procuram. Acompanhe a leitura. 2 Crônicas, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a obra do Senhor tem uma grande recompensa. Azarias foi tomado pelo Espírito de Deus para que pudesse transmitir uma mensagem especial, inspirada. Fazia parte dos privilégios dos profetas ter experiências que os tornavam guias do povo quanto às questões espirituais. O profeta foi até Asa e o desafiou a permanecer fiel ao Senhor, para continuarem desfrutando as bênçãos divinas. Azarias é mencionado em toda a Bíblia somente aqui. O nome Azarias significa aquele a quem Jeová ajuda. Hileros equiparou Azarias com o profeta Ido, mas isso é uma conjectura improvável. Tal tradição é repetida em Hieron, traduções hebraicas em Paralipon, folhas 84L e 85A. O nome de seu pai, Oded, compreende as mesmas letras radicais que o nome Ido, mas parece não haver razão pela qual a identidade do profeta estaria oculta, se porventura ele fosse o mesmo homem que o profeta muito menciona. Azarias continua relembrando Asa e o povo de Judá sobre os tempos difíceis que enfrentaram quando abandonaram a Deus. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse a lei. O versículo 3 enfatiza as consequências da apostasia e serve como uma advertência e mostra como a ausência de Deus na vida de um povo pode levar à decadência espiritual e moral. Azarias prossegue com uma mensagem de esperança e promessa. Mas quando na sua aflição
Eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram. O Senhor deixou que o encontrassem. Azarias reafirma a importância de buscar o Senhor e de ser dirigente na fé. Ele lembra a Asa que se o povo de Judá buscasse a Deus, ele também os buscaria. Este princípio fundamental é um lembrete atemporal da importância da devoção e fidelidade de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Aquele que busca, acha. Para que um homem seja espiritual e espiritualmente abençoado, ele deve fazer o esforço apropriado, despender a energia necessária e praticar a santidade. Os idólatras eram os israelitas, que esqueciam o culto a Jeová e negligenciavam a lei. Mas os que aderiram constantemente a Jeová e à sua lei, também aderiram permanentemente à presença e às bênçãos divinas. O Targum fala sobre esse versículo da esperança auxiliadora de Deus ao homem que preenche essas condições. Esse homem nada terá que temer, ele nunca será abandonado. Confira Hebreus 13, versículo 5. Acompanhe a leitura. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 8 a 15. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Oded, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Ele reuniu a todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, e no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 boi e 7.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel, morresse, assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. O versículo 8 marca o início das reformas religiosas, que seriam fundamentais para a restauração da verdadeira adoração a Deus e a renovação da fé do povo, demonstrando o compromisso inabalável de Asa em remover a idolatria e reafirmar a aliança com o Senhor. Com vigor renovado das reformas religiosas, se avolumaram quando o profeta encorajou-os a continuar essa luta. Asa então declara guerra contra a idolatria. Uma das ações mais significativas foi a remoção de ídolos e altares pagãos em todo o território de Judá e Benjamim, nas cidades que havia tomado nas montanhas de Efraim. Veja 2 Crônicas 13, 19. E as purificou de suas poluições religiosas. Asa não apenas desejou renovar a espiritualidade do povo, mas também agiu decisivamente para isso. A idolatria é chamada de abominação, uma designação veterotestamentária comum. Asa não estava disposto a tolerar a idolatria e a apostasia em seu reino.
Ele fez questão de erradicar todas as formas de adoração falsa, garantindo que o povo se voltasse exclusivamente para o Deus de Israel. Essa atitude reflete a importância de uma liderança determinada na promoção da fé. Uma das características marcantes no reinado de Asa foi a renovação da aliança com Deus. Em um ato solene, o povo foi convocado, incluindo os estrangeiros que haviam se unido a eles, para fazerem um pacto coletivo de buscar o Senhor, de todo o coração e de toda a alma, de maneira integral e sem reservas. Foi um exemplo notável de como a liderança de Asa influenciou todo o reino a se voltar para Deus. Além de remover a idolatria e renovar a aliança, Asa também demonstrou seu compromisso através de grandes sacrifícios ao Senhor. O versículo 13 relata que ofereceram ao Senhor naquela ocasião 700 boi e 7.000 ovelhas, dentre o despojo que trouxeram. Esse ato de adoração e devoção reflete a generosidade e a gratidão do rei Asa e do povo de Judá pela restauração espiritual que estava experimentando. O resultado das reformas religiosas de Asa foi uma época de paz na terra. O versículo 15 declara que o Senhor deu-lhes paz por todos os lados. A remoção da idolatria e o retorno à adoração a Deus trouxeram a bênção da paz sobre o reino de Judá. Isso ilustra o princípio de que a obediência a Deus resulta em sua proteção e favor. Houve uma espécie de espiritualidade diferente, por meio da qual Judá, como nação, foi apanhada no reavivamento. Todo o Judá se alegrou por motivo deste juramento, confirmando lealdade a Jeová. O impacto transformador da liderança, comprometida com a fé e a verdadeira adoração, não apenas removeu a idolatria e restaurou o culto a Deus, mas também conduziu o seu povo em um compromisso coletivo de buscar o Senhor de todo o coração. Suas ações demonstram a importância da obediência, do arrependimento e da devoção em nossa jornada espiritual. A história de Asa nos lembra que quando buscamos a Deus sinceramente, Ele responde com bênçãos e paz. O maior mandamento da lei é o amor, conforme se vê em Deuteronômio 6, 5. Acompanhe a leitura. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 16 a 19. E também a Maaca, sua mãe, o rei Asa depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera um horrível ídolo, a Acera. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito em todos os seus dias, e trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. O versículo 16 marca o início desta celebração. O rei Asa destituiu Maaca do título de rainha-mãe, enviando uma mensagem clara de que a idolatria não seria tolerada. Em um ato notável, demonstra sua determinação em erradicar qualquer forma de idolatria, mesmo que isso envolva membros de sua família. Asa não fez concessões quando se tratava da adoração a Deus. Cortou o ídolo que havia feito e o fez em pedaços e o queimou no ribeiro de Cedron. Houve descanso em relação à guerra até o 35º do reinado de Asa. Isso significa que o período de tranquilidade durou até cerca de 876 a.C. Por hoje é só. Até o próximo encontro. Deus abençoe sempre.